Aqui tem uma pergunta, que é uma pergunta importante, tá? Que muitos me perguntam, tá, mas então qual é o nível de resposta? Quantas unidades eu tenho que ter para não desenvolver a doença? Né? Quantas unidades eu tenho que ter para estar imune à doença? Esta informação, pessoal, a gente não tem ainda, não existe essa informação, porque qual seria a forma de eu fazer um estudo para determinar isso? Seria determinar a imunidade de cada grupo de pessoas e expor elas ao vírus, e aí ver quem é que se contamina. Tá? Então, a informação que a gente tem é uma informação inversa, ou seja, eu não consigo saber que a partir de tantas unidades o paciente não vai desenvolver a doença. Tá? Talvez futuramente a gente tenha essa informação, tá? Mas hoje a gente não consegue, ninguém tem essa informação. Ninguém sabe a partir de que nível de imunidade o paciente não vai ter mais a chance de desenvolver a doença. Então, a informação que a gente tem é a informação reversa. O que quer dizer isso? Isso aqui são pacientes que a gente tinha o teste dele antes dele pegar a doença, ou seja, eram pacientes que tinham feito o ensaio, a gente tinha este resultado, e esses pacientes desenvolveram a doença mais tardiamente. Ou seja, eu fiz esse teste aqui 80 dias antes do paciente ter o PCR positivo. Ou seja, ele tinha este nível de resposta imune e mesmo assim pegou a doença. E mesmo assim desenvolveu o PCR positivo. Então, a informação que nós temos agora é o contrário, tá? E a formação atualizada que nós temos é que nós temos a informação de um paciente que tinha 97 unidades, tá? IBBR, 60 dias antes de pegar a doença. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que 97 não protege. 98 protege? A gente não sabe essa informação. Então, a gente sabe a informação reversa. Tá? O que a gente não sabe ainda, e que já tem reportes sobre isso, é que muito provavelmente, isso já tem demonstrado que pacientes que têm esse nível aumentado de resposta imune, ou essa reação cruzada nível 2, desenvolve menos complicação da doença, desenvolve menos hospitalização e desenvolve menos doença grave. Tá? E isso é algo que faz sentido, ou seja, se aquele paciente tem esses anticorpos de reação cruzada, isso vai ajudar, então, na resposta imunológica. Então, o ponto de corte que nós temos aqui, tá, são 97 unidades. Então, a gente sabe que 97 unidades, ainda assim, o paciente desenvolveu a doença. Bom, mutações, pessoal, mutações. Então, quando eu começo a ter mutações, o que acontece? Vocês se lembram lá aqueles epítopos que a gente estava trabalhando, que a gente estava detectando? Então, se eu estou usando este antígeno no meu ensaio e eu tiver uma mutação no vírus, muito provavelmente eu vou perder aqueles anticorpos que eu estava detectando. Quando eu tenho esse tipo de ensaio, o RBD aqui, então mutações que eu tiver aqui, provavelmente o meu ensaio vai dar negativo. Enquanto que se eu estou usando o antígeno tridimensional com esse enorme número de epítopos, eu vou continuar a poder detectar esses anticorpos. Então, novamente, usar o antígeno tridimensional, o antígeno completo, né? Ele vai funcionar, vai ser positivo, mesmo se alguns epítopos forem modificados. Então, é importante a gente entender que o imuno-S-CoV vai dar positivo, mesmo que o paciente tenha sido infectado com cepas mutadas. Tá? Bom, muita gente está falando, né? E isso é um assunto. Agora que a gente tem as vacinas, né? E a gente tem hoje no Brasil a gente tem, apesar de ter mais vacinas aprovadas, a gente tem disponíveis a Coronavac, né? Que é um vírus, é uma cepa do coronavírus morta, inativada, tá? Então, e a gente tem a vacina da AstraZeneca, que é um adenovírus modificado. Tá?
E a gente sabe, pessoal, que quando eu tenho uma resposta imunológica, tá? Quando eu tenho uma resposta imunológica contra um vírus, tá? Eu gero não apenas anticorpos. Então, quando eu sou infectado por um vírus, quando eu tenho a virose, quando eu desenvolvo a doença, tá? O que acontece? Eu desenvolvo a resposta humoral, eu desenvolvo anticorpos, que são fundamentais para a neutralização, mas eu também desenvolvo o que a gente chama de imunidade celular. Né? Aonde a imunidade celular é importante? Ela é importante para matar aquela célula, para destruir aquelas células que são infectadas pelo vírus. Então, eu obrigatoriamente, né, eu devo ter a resposta humoral, e a resposta humoral é fundamental, ela é essência de eu eliminar o vírus, é a geração de resposta humoral. Eu tenho que gerar anticorpos para me livrar de uma infecção viral. E isso acontece por quê, pessoal? Porque uma célula infectada produz literalmente bilhões de cópias virais. Então você imagina que eu tenho uma célula contaminada, tá? E essa célula contaminada está produzindo literalmente bilhões de partículas virais. E esse bilhão de partículas virais vão contaminar bilhões de células. Então, se eu não tenho um anticorpo para neutralizar, para inativar essa partícula viral, eu não vou conseguir liberar, eu não vou conseguir eliminar o vírus. Então, é fundamental para mim ter anticorpos. Sem anticorpos, então, são apenas anticorpos? Não, mas sempre anticorpo. Eu obrigatoriamente tenho que gerar anticorpos. Tá? Eu usar uma vacina que não gera resposta humoral, quer dizer, que não gere anticorpo, e eu posso ficar, é só a resposta, é somente a resposta celular que vai proteger esse paciente, é algo extremamente temerário, porque a resposta celular, a gente sabe que ela não tem capacidade de eliminar esse bilhão de partículas virais que ali estão presentes. Então, quando eu falo de uma imunidade que previna a infecção, eu obrigatoriamente tenho que ter resposta humoral. Eu tenho que gerar anticorpos. Tá? Eu gero esses outros tipos de resposta imunológica, eu gero resposta de células T, né? Eu gero memória, eu gero T-helper, mas eu obrigatoriamente gero resposta humoral. Eu obrigatoriamente respondo com anticorpos. Quando eu falo em outras patologias, então, por exemplo, câncer, o fundamental é a resposta celular. Para eliminar o câncer, fundamentalmente, eu tenho que usar a resposta celular. Mas para mim definir a resposta contra vírus, eu obrigatoriamente tenho que ter resposta de anticorpos. Tivemos um problema técnico aqui, pessoal. Cliquei no lugar errado aqui, mas eu acho que vocês só não estão me vendo o meu vídeo, né? Estão vendo aí os nossos os slides. Bom, vamos dar uma continuidade aqui. E aqui tem um estudo que foi feito, que é um estudo, tem a referência aqui, e todos, se alguém tiver interesse, é só pedir para o pessoal da Imunobiotech que eles lhe fornecem esses estudos. Mas aqui eu tenho um ensaio, tá? Aqui eu tenho um estudo, tá? Que foi publicado agora na Science, onde ele avaliou pacientes, tá? 1 a 2 meses depois da infecção e depois 5 a 8 meses depois da infecção. Tá? E outra coisa importante, tá? A resposta humoral, esses anticorpos que a gente gera contra a proteína S, esses anticorpos, eles são duradouros, pessoal. Esses anticorpos duram meses, né? No SARS-CoV, quando a gente teve o MERS e o SARS, que foram exemplos de coronavírus, esses anticorpos permaneceram por décadas. Então, achar que os anticorpos simplesmente desaparecem, né, é algo que foi realizado bem no início, tá? E isso realmente não é verdade. Esses anticorpos se perduram.
E nesse estudo, que foi um estudo muito legal, por que eles fizeram esse estudo? Tá? Eles determinaram a presença de anticorpos, tá? IgG, eles determinaram a presença de células de memória, tá? Isso é um baita do estudo, um estudo extremamente complexo de fazer, né? Usa várias tecnologias diferentes para fazer, detectou a presença de anticorpos T-helper, né? CD4 positivo, imunidade celular, que é algo extremamente complexo para determinar, tá? E a presença de IgA. A gente achava no início dessa doença que a IgA era fundamental para a detecção da resposta imunológica, né? Mas depois a gente viu que ela está presente em alguns pacientes, ela não é essencial, né? Por isso que é fundamental a gente medir IgG. E a informação que eu tenho com a IgA é mais limitada. Mas olha só que interessante. Então, isso aqui é para representar 100 pacientes, então 100% dos pacientes, tá? E cada bolinha dessas, com uma cor diferente, né, representa combinações diferentes. Então, em preto aqui eu tenho IgG positivo, eu tenho memória B, eu tenho a célula T helper, eu tenho a célula T citotóxica e eu tenho a IgA positiva. Todos esses positivos. E aí vocês têm o número de pacientes aqui. Mas olha só isso aqui, ó, pessoal. Olha o G aqui, ó. Anticorpos estão presentes em todos os pacientes. Tá? Então, eu tenho que ter 98, 99% dos pacientes que tiveram Covid vão desenvolver anticorpos. Tá? Isso é a principal resposta imune. Depois eu vou ter célula T, depois eu vou ter célula citotóxica, mas olha só como é importante a presença de anticorpos de classe IgG. Então, isso é fundamental a gente entender. Dizer que, não, o paciente tem imunidade, mas é só imunidade celular, de novo, isso é temerário, porque esses pacientes efetivamente não estão protegidos contra a doença. Eu preciso ter a resposta humoral para efetivamente eu ter proteção contra essa doença. Muito bem. Aqui tem um estudo que mostra que quanto mais resposta imunológica, quanto maior o título de anticorpos, né, maior seria a eficácia, né, da proteção. E eles fazem uma relação aqui com as vacinas. Tá? Eu até discuto um pouco esse gráfico, né, porque a melhor proteção, a melhor vacina que existe, né, que não é uma vacina, né, é a infecção. Então, pacientes que tiveram a infecção, eles teriam um índice de proteção de 99,9%. Tá? Esses pacientes podem ter reinfecção? Podem. Na verdade, os pacientes que tiveram a doença apresentam 0,3% de chance de ter reinfecção. 0,3% parece um número bem pequeno. Mas como a gente tem milhões de pacientes com a doença, vocês veem 0,3% significa 3% em 1.000 pacientes. Então, de cada 1.000 pacientes, 3%, 3 deles vão ter reinfecção da doença. Tá? Eu vou andar um pouquinho mais rápido e vou apresentar esse último slide aqui, porque eu vejo que a gente tem uma série de perguntas, aí vamos ver se a gente consegue responder algumas delas. Tá? E aqui a gente tem, de novo, uma publicação que foi extremamente... foi de março agora. Tá? E aqui eu tenho... vejam, quando as vacinas foram estudadas, tá? O grande objetivo das vacinas, tá? Que é esse parte de baixo aqui, o soro convalescente, tá? Ó, vocês veem aqueles pacientes lá que tiveram a doença, mesmo assim vão ter a doença, vão ter uma reincidiva da doença. Né? Então vocês veem que a gente tinha aqui essa curva de distribuição normal daqueles pacientes que tiveram a doença. Então, o objetivo das vacinas sempre é o quê? É atingir esse nível de imunidade. Foi assim que a gente desenvolveu objetivamente as vacinas. Então, as vacinas foram desenvolvidas buscando esse índice de proteção, que era o índice médio de proteção que eu tinha desses pacientes. E nesse estudo aqui, eles estudaram a Coronavac, estudaram a AstraZeneca, então esse aqui é o dado da AstraZeneca, esse aqui é o dado da Coronavac, que são as duas vacinas que a gente tem hoje disponível no Brasil. Né? A gente tem aqui as vacinas de RNA, aqui a vacina da Pfizer, aqui a vacina da Moderna, e aqui eu tenho uma vacina que é uma vacina de
antígeno, tá? Que ainda não está disponível. E aqui eu tenho os níveis de anticorpos que essas vacinas geram, tá? Então, de novo, o objetivo é obter o que eu consigo ter com os pacientes que tiveram a doença, tá? E cada uma dessas estratégias vacinais vai ter um efeito diferente. Vamos olhar os nossos dados agora, tá? Que isso é uma informação muito importante, tá? E que a gente vai ajudar muitos pacientes, tá? A gente vai poder orientar os pacientes baseado nessas informações. Então, primeiro ponto importante, pessoal. Imunidade pós-Covid, esse nosso gráfico aqui, tá? Se eu pegar só os pacientes que tiveram Covid, tá? A média, ou seja, a média de unidades que esses pacientes têm são 180 unidades IBBR. E aqui o desvio padrão de 20, tá? Então, quando eu tenho a média mais ou menos o desvio padrão, eu vou conseguir criar, então, como esses pacientes se distribuem nesse nível aí. E agora vamos olhar alguns dados que a gente tem, tá? Então, assim, ó, vou chamar atenção para 2 pontos, tá? Primeiro ponto, pacientes que fizeram a Coronavac, que é a maioria dos pacientes aqui do Brasil, tá? 74 dias depois da primeira dose, tá? 74 dias, a segunda dose é dada em 30 dias, tá? Então, aqui eu tenho pacientes que fizeram a segunda dose 44 dias depois. O nível de resposta imunológica que eu tenho desses pacientes é 135, tá? Inferior aos 180, que é a média da infecção. E olha só como é legal, porque isso aqui esse dado que a gente está apresentando aqui, tá? Se correlaciona exatamente com o que foi publicado agora, tá? E olha só, a Coronavac, ela é puxada para baixo, tá? Então as respostas são menores, tá? Provavelmente isso está associado ao à proteção que é apenas a eficiência da vacina que é apenas de 50%. Tá? Então, efetivamente, os pacientes que que fizeram a Coronavac, as 2 doses da Coronavac, tá? Esses pacientes apresentam um nível de imunidade que é menor que a imunidade média dos pacientes que fizeram a infecção. Tá? Um outro ponto importante, tá? Pacientes que fizeram a Coronavac depois de ter tido a Covid, ou seja, um paciente que teve a Covid e depois da Covid fez a vacina. Olha só que bacana, esses pacientes aqui apresentam um nível de imunidade superior à média da resposta pós-infecção. Então, usar a vacina depois que o paciente teve a doença produz um boost, produz um aumento da resposta imunológica significativo. Tá? Então, isso é um dado muito importante. Aqui a gente tem dados com a vacina da AstraZeneca, a gente não tem dados agora da segunda dose, né? A primeira dose apenas apresenta uma média superior à Coronavac, a gente não tem os dados ainda da segunda dose, tá? Estão entrando agora, porque essa vacina tem 12 semanas de diferença, tá? Então a média é um pouquinho mais alta, tá? Mas olha só que interessante de novo, o paciente que já teve a infecção, se ele faz a vacina, né, a vacina da AstraZeneca, uma única dose da vacina da AstraZeneca também eleva essa resposta imunológica para cima de 270, com média 275. Tá? Então, aparentemente, tanto a Coronavac quanto a vacina da AstraZeneca, uma dose apenas naqueles pacientes que já tiveram a doença é o suficiente para dar um boost na resposta imunológica. Pessoal, o assunto é bastante extenso, eu vou parar por agora, tá? E vou colocar aí se existirem algumas perguntas para a gente poder tentar responder. Muito obrigado, pessoal. Oi, Fernando. Tudo bem? Vamos lá, ótima aula, Fernando, muito obrigada. Deu.
Vamos lá, Fernando. Nós A tivemos aqui Fernanda mais está me de liberando para eu aparecer para perguntas. vocês. Mas assim, ó, eu e o Alberto nos esforçamos, Fernando, para tentar ir respondendo algumas para realmente a gente não estender muito tempo o nosso webinar, né? Agora estou aqui. E aí, Fernanda, assim, eu queria te fazer duas perguntas que eu acho que são importantes e que a gente acabou não respondendo ali. Tem uma pergunta, assim, as pessoas falaram um pouco sobre anticorpos, esses anticorpos que o pessoal chama detectados via testes de neutralização, né? E acho que existe um pouco de a avaliação, né, do que é um teste de neutralização. Então, se puderes falar um pouquinho sobre os testes VNT e testes de pseudovírus, né, que só podem ser realizados em laboratórios de biossegurança nível 1, 2, nível 2 e nível 3, né? Se tu puderes falar um pouquinho para nós sobre isso, eu acho que ia ajudar as pessoas a entenderem, então, um pouco a diferença do que é vendido, né, hoje como testes de neutralização e o que são os testes de neutralização utilizados nesses ensaios que a gente viu de avaliação das vacinas, né? Bom, o que acontece, pessoal? Está havendo uma... Então, assim, a primeira conclusão que é importante, né, é a gente entender que quando eu tenho a resposta imune, efetivamente eu tenho um grupo de anticorpos, tá, que eles neutralizam a infecção. O que quer dizer um ensaio de neutralização? Um ensaio de neutralização, ele é feito quando eu pego o vírus, tá? Então eu teria que pegar o SARS-CoV-2, o vírus, tá? E pegar uma linhagem de célula que é infectada por esse vírus, tá? E colocar os dois juntos, tá? E aí o vírus entra para dentro da célula e acaba destruindo, acaba matando essa célula que ele infecta, tá? Então, quando eu boto no ensaio clássico de neutralização, o que acontece? Eu pego o vírus, eu pego essa linhagem de célula e coloco o soro do paciente no meio. Aí o que vai acontecer? O soro do paciente vai inibir que o vírus entre para dentro da célula e exploda a célula, e que mate a célula, tá? Então, esse é um clássico ensaio de neutralização. O problema disso é que, para isso, eu tenho que tem que crescer o SARS-CoV-2, tem que crescer o vírus, propriamente dito, que tem um risco de biossegurança enorme, tá? Então, são pouquíssimos lugares no Brasil e no mundo que trabalham, que cultivam efetivamente o SARS-CoV-2, tá? Bom, aí o que as pessoas, o que se desenvolveu? Se desenvolveu o que a gente chama de um pseudovírus, tá? O que é um pseudovírus? Ao invés de usar o vírus propriamente dito, tá? Eu uso um vírus parecido, pseudovírus, e eu pego esse pedacinho do RBD, eu pego essa porçãozinha dele e coloco neste pseudovírus, tá? E aí eu uso o pseudovírus, que aí eu não tenho risco de biossegurança, tá? E eu uso, então, esse pseudovírus para, então, fazer o ensaio. Bom, então, voltando lá à nossa discussão. Então, quando eu uso um pseudovírus, porque eu não posso usar o SARS-CoV-2, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando aquele pedacinho, tá? Aquele pedacinho do RDB, só aquela sequência, ou um pedaço daquela sequência, e estou enxertando isso numa outra proteína, no que a gente chama desse pseudovírus, tá? E alguns ensaios estão só pegando essa região, esse RDB, só esse pedacinho do antígeno, e medindo anticorpos contra especificamente esse pedacinho. Só que ao fazer isso, o que nós estamos fazendo, pessoal? Eu estou limitando tremendamente, né, a quantidade de anticorpos que eu consigo medir. E eu estou perdendo aqueles anticorpos que vocês viram lá no início da conversa, que a gente tem pacientes que se curaram da doença, portanto, têm anticorpos neutralizantes, né? E que não têm os anticorpos contra a S1 e muito menos contra a RDB. Então, hoje, a grande maioria dos ensaios detecta focado esses epítopos, e o que esses ensaios também não conseguem fazer, eles não conseguem quantificar, eles só conseguem qualificar. Eles só conseguem dizer, não, realmente é positivo, realmente tem um anticorpo. Tá? Mas eles não conseguem dar a intensidade desses anticorpos. E isso é um outro diferencial que tem o imunoSARS-CoV-2.
Fernando, eu agradeço a tua resposta, e acho que a gente vai encerrando, que já estamos há 1 hora e pouco, né, nessa nossa aula. As pessoas aqui te elogiaram bastante, acho que foi bem produtivo, conseguimos explicar. Acho que, complementando isso que tu falaste, né, tem saído agora, nesse último mês, assim, final de março, agora esses primeiros 10 dias de abril, várias resoluções, assim, né, o grupo COVAX, aquela força-tarefa para avaliação mundial, né, do resultado das vacinas, colocando justamente isso da característica desses testes de anticorpos neutralizantes, que eles não conseguem avaliar a totalidade da imunidade, e da importância de se ter teste imunodiagnóstico robusto, como um teste de ELISA, bem padronizado e com uma proteína recombinante bem identificada, como a Immunoise-Covid-19. Então, importante deixar isso muito claro para as pessoas entenderem, né? Que os testes neutralizantes que hoje a gente tem à disposição nos laboratórios de análises clínicas convencionais, eles são muito diferentes dos ensaios de neutralização que são considerados padrão ouro, e que realmente tem pouquíssimos laboratórios no mundo capacitados para fazer isso, né? Mesmo aqui no Brasil. Então, agradeço a participação de todos com perguntas, esperamos ter respondido boa parte delas no chat. Nossas redes sociais, né, nossas mídias sociais, nós nos preocupamos em colocar a informação importante que ajude as pessoas a se manterem atualizadas, então nos sigam por lá. Como eu falei no início, essa aula foi gravada e ela vai estar disponível, então, no nosso canal do YouTube. Esperamos que até amanhã a gente já consiga colocar lá para que as pessoas possam revê-la ou encaminhar para as pessoas que acham interessante. Fernando, muito obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal.